Vamos dar início à nossa reunião com a oração do Pai Nosso e em seguida o vereador Fábio Tulim fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamado Betesda de hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia. De vez em quando, ele movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tem ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada, e quando eu estou chegando perto, outro entra em minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado na multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse-lhe: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Peço ao primeiro secretário João Márcio Macedo Silveira que proceda a chamada. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária neste dia 1º de abril de 2025. Coloco em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 12ª sessão ordinária realizada em 25 de março de 2025.
O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloque em discussão a ata da 12ª sessão ordinária. Coloque em votação a ata da 12ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 8 votos. A ata, conforme transcrita, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Documentos referentes ao projeto de lei complementar 007 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a cobrança dos serviços públicos de manejos de resíduos sólidos urbanos no município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Parecer jurídico 18 de 2025, parecer contábil 21 de 2025 e parecer das comissões permanentes 19 de 2025. Requerimento 42 de 2025, de autoria dos vereadores Antônio Fernando Gomes, Gilvan Antônio da Silva, José Segundo Faria e Wender José de Oliveira, os quais requerem a inclusão em única discussão e votação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do requerimento 42 de 2025 e do projeto de lei complementar 7 de 2024 na pauta desta sessão para deliberação plenária. Documentos referentes ao projeto de lei 14 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que concede um dia de folga ao servidor público no dia do seu aniversário, sem prejuízo dos seus vencimentos e da outras providências. Parecer jurídico 23 de 2025, parecer contábil 24 de 2025, parecer das comissões permanentes 23 de 2025 e requerimento 44 de 2025, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes Ferreira, João Lúcio de Matos, José Segundo Faria e Shirley Elaine Gonçalves, os quais requerem a inclusão em única discussão e votação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do requerimento 44 de 2025 e do projeto de lei 14 de 2025 na pauta dessa sessão para deliberação plenária. Documentos referentes ao projeto de resolução número 2 de 2025, de autoria da mesa diretora, que cria a galeria das ex-vereadoras, vereadora Nair Pereira Vieira de Souza e da outras providências. Parecer jurídico 20 de 2025, parecer contábil 26 de 2025 e parecer das comissões permanentes 25 de 2025, favoráveis à tramitação do projeto. Documentos referentes ao projeto de resolução 3 de 2025, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivos da resolução 1 de 2016, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Parecer jurídico 21 de 2025, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 28 de 2025, favorável à tramitação do projeto. Projeto de lei número 22 de 2025, de autoria do vereador Gilvan Antônio da Silva, que institui a homenagem ao trabalhador do ano e da outras providências. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à prestação de contas mensal do município de Piuí, 3 de 2025, relativo ao mês de janeiro de 2025, procedimento 20 de 2025. Ofício número 191 de 2025, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, solicitando ao presidente do Consórcio Público Intermunicipal da Saúde da Microrregião de Piuí o envio detalhado dos gastos referentes à prestação de serviços de saúde no município de Piuí, no período compreendido entre janeiro e março do corrente ano. Ofício do Gabinete número 101 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei complementar 3 de 2025, que altera dispositivo da Lei Complementar 41 de 2015, institui a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública e da outras providências.
Ofício do Gabinete 105 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, em resposta ao ofício 139 de 2025, o qual encaminhou o requerimento número 25 de 2025, procedimento 17 de 2025, que requeriu informações referentes aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino com transtorno espectro do autismo, TEA. Ofício do Gabinete número 106 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, em resposta ao ofício 156 de 2025, o qual encaminhou o requerimento 28 de 2025, procedimento 24 de 2025, que requeriu informação sobre a existência do projeto de construção de Centro Municipal de Educação Infantil no bairro Novo Horizonte 2. Ofício do Gabinete número 107 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei 23 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí e da outras providências. Ofício do Gabinete 108 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei 24 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a formalizar acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, instituição de ensino para fins de realização de estágios e da outras providências. Ofício do Gabinete 109 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, as seguintes leis promulgadas pelo Executivo. Lei nº 2.789 de 2025, que dispõe sobre a recomposição do subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo e da outras providências. Lei nº 2.790 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a reverter imóvel de propriedade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, aos antigos proprietários, corrigindo o erro material e da outras providências. Lei nº 2.791 de 2025, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenções sociais e da outras providências. Ofício SAAI número 9 de 2025, de autoria do engenheiro civil do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, senhor Pablo Henrique Ribeiro Silva, o qual encaminha resposta ao ofício 157 de 205, 2025, que encaminhou o requerimento número 29 de 2025, procedimento número 25 de 2025, no qual requeriu informações sobre o plano de ação para o desabastecimento de água durante o período de seca. Ofício do Gabinete, diretoria número 10 de 2025, de autoria do diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, senhor Eduardo de Assis, em resposta ao ofício número 158 de 2025, que encaminhou o requerimento número 30 de 2025, procedimento 26 de 2025, no qual requeriu informações sobre providências tomadas para solucionar a demanda relacionada à dureza de água fornecida na comunidade de Lagoa dos Martins. Ofício Gabinete número 111 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei 25 de 2025, que prorroga prazo para a construção de sede própria em imóvel doado e da outras providências. Ofício do Gabinete número 112 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, em resposta ao ofício 141 de 2025, o qual encaminhou o requerimento número 27 de 2025, procedimento 19 de 2025, que requereu informação sobre a lista dos pacientes acometidos com câncer, acamados e os que realizam hemodiálise vinculados ao Serviço de Saúde do município e a lista dos beneficiários da Lei Municipal 2.252 de 2016. Ofício 68 de 2024, de autoria do Poder Executivo, enviado pela contadora do município de Piuí, senhora Maria Perpétua da Silva Félix, encaminhando a prestação de contas do município de Piuí, Minas Gerais,
relativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial do mês de fevereiro de 2025. E-mail de autoria da Associação Mineira de Municípios, a qual solicita dados dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí para enviar informados de assuntos de interesses do município e convidá-los para evento. E-mail que encaminha despacho de autoria do promotor de justiça Humberto Henrique Rufino de Miranda, requisitando Lei 2.765 de 2024 e folhas de pagamento da Câmara Municipal de Piuí, relativos a 2023 e 2024, e leis municipais 2.745, 2024 e 2.789 de 2025. E-mail que encaminha despacho de autoria do promotor de justiça Humberto Henrique Rufino de Miranda, referente ao inquérito civil, requisitando o envio de vigência da Lei Complementar 69 de 2020. Ofício de autoria do senhor José Wellington da Silva, solicitando cópia integral da denúncia 11 de 2025. Ofício número 191 de 2025, de autoria dos vereadores Antônio Fernando Gomes, Fábio Henrique Novaes Ferreira, José Wellington da Silva, João Marcos Macedo Silveira, João Lúcio de Matos, José Segundo Faria, Gilvan Antônio da Silva e Wender José de Oliveira, encaminhando ao presidente do SINSC, senhor José Garcia de Faria, solicitando o envio detalhado dos gastos referentes à prestação de serviços de saúde no município de Piuí, no período compreendido entre janeiro e março do corrente ano. Ofício número 196 de 2025, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes Ferreira e José Wellington da Silva, encaminhando ao deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, solicitando emendas parlamentares para a aquisição de uma viatura para a Polícia Militar, visando atender a demanda do patrulhamento e a dinâmica do emprego operacional do Serviço de Prevenção à Violência Doméstica. Ofício número 200 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, encaminhando a proposição de lei 12 de 26 de março de 2025, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo e da outras providências. Ofício 201 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, encaminhando a proposição de lei número 13 de 26 de março de 2025, que autoriza o Poder Executivo a reverter imóvel de propriedade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, aos antigos proprietários, corrigindo o erro material e da outras providências. Ofício número 202 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, encaminhando a proposição de lei 14 de 26 de março de 2025, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenções sociais e da outras providências. Portaria 32 de 26 de março de 2025, que altera o plano de contratação anual 2025 no âmbito do Poder Legislativo de Piuí, Minas Gerais. Decreto Legislativo 2 de 2025, que dispõe sobre a outorga do Prêmio Boina de Ouro Sargento Galeno Rodrigues Galvão no ano de 2025 e da outras providências. Edital de convocação para a 13ª sessão ordinária. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamado dos vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Boa noite, senhores. Na pessoa do nosso presidente, eu cumprimento os demais. Senhores, hoje trago à casa alguns pontos que gostaria de falar com vocês. Primeiro, eu quero falar sobre o beco que tem lá na Avenida Juscelino Kubitschek. Eu estou solicitando, através da indicação 251, olha para vocês verem, gente, que seja feito o calçamento com bloquetes neste beco. Ela é continuidade da rua. Isso aí fica localizado ao lado da mecânica do Eli, na Avenida JK. Os moradores reclamaram que qualquer chuva que tem,
aquilo ali vai descendo para casas deles que estão ali. Então é um trecho pequeno. Nessa indicação, estou solicitando então que seja feito o calçamento com bloquetes no beco localizado ao lado da mecânica do Eli, na Avenida JK, para proporcionar mais acessibilidade, segurança e conforto aos pedestres moradores dessa região. Senhores, a semana passada eu participei de uma conferência, conforme os senhores sabem, em Brasília, com a presidente da Associação Mulheres de Peito, num evento realizado pela FEMAMA. Senhores, o trabalho feito por essas mulheres é incrível. E a luta ali, esse aí é o deputado Samuel. Bom, nós fomos, para vocês terem noção, nós fomos só eu e a Maria Zilma, nós fomos em 19 gabinetes, levando o manifesto. Senhores, tem 3 PLs que está para ser votada no Senado, e gostaríamos muito, no Senado não, na Câmara dos Deputados Federais, senhores que têm contato com seus deputados, entrem em contato com eles também, para agilizar isso aí, retirar. Uma das leis, ela é de 2005, a outra é de 2012. Senhores, o que essas mulheres estão buscando é do Brasil inteiro, gente. Ali estava participando todos os estados brasileiros, representantes de todos os estados. O que elas estão buscando? A aprovação dos exames médicos de patologias e de genes, de forma que é possível avaliar numa família quem tem a probabilidade de ter câncer de mama. Além disso, a medicina da imunoterapia, ela é fantástica. E mais, a de precisão, senhores, é avaliado cada paciente individual. O câncer, ele é avaliado de forma diferente. Existem inúmeros tipos de câncer de mama. Alguns são letais, mas se for feito com a prevenção, se for feito esses exames de precisão, além do tratamento ser um tratamento mais leve, não há aquele desperdício de medicamento, e sem a precisão de injetar tanto medicamento como as terapias mais pesadas, a radioterapia vermelha, que às vezes nem é aquela medicina que vai de fato detectar o câncer e saber como lidar com ele. Esse projeto, como disse aos senhores, está para ser votado, já está no plenário, mas precisa do empurrão. Eu estou trazendo aqui o recado da FEMAMA, cada vereador aqui do seu município, do seu estado, está levando a mesma mensagem de solicitar às câmaras para intervir também. Cada um tem o seu vereador, o seu deputado, apesar que eu acho que eu visitei os gabinetes de todos os deputados dos senhores. E estou também apresentando um ofício ao prefeito, que eu faço questão de lê-lo para os senhores. Excelentíssimo senhor prefeito, a vereadora abaixo subscrita e em nome da Associação das Mulheres de Peito de Piuí, venho respeitosamente solicitar a doação de um terreno para a construção da sede própria da referida associação, que tem desempenhado um papel fundamental no apoio a mulheres em tratamento com câncer de mama em nosso município. A Associação das Mulheres de Peito de Piuí nasceu em 2015 com o intuito de transformar trajetórias de dor em caminhos de possibilidades. Inicialmente, o grupo visava o compartilhamento de experiências e criação de laços entre pacientes com dificuldades em comum, tornando o tratamento mais leve e humano. Ao longo do tempo, o grupo se consolidou e percebeu a importância do seu papel social, engajando-se ativamente para pleitear direitos e levar informação e conscientização à comunidade. Em 2019, a associação foi formalmente registrada e, desde então,
tem como objetivos principais a emancipação das pacientes oncológicas, o acolhimento de pacientes e de seus familiares, a assistência social e psicológica e a promoção da saúde e bem-estar das mulheres. Além disso, a associação tem realizado projetos voltados à detecção precoce do câncer de mama, contribuindo para a conscientização e prevenção da doença. O trabalho da associação é uma verdadeira celebração da vida, demonstrando que a empatia, a luta e a luta coletiva são capazes de transformar a realidade das pessoas afetadas pelo câncer. Com o apoio de profissionais e voluntários, as ações têm alcançado muitos resultados positivos. No entanto, a falta de uma sede própria limita a continuidade e o crescimento de nossas iniciativas. A doação de um terreno para a construção de nossa sede permitirá à associação desenvolver suas atividades de forma mais eficaz e alcançar um número maior de mulheres, proporcionando um espaço adequado para os atendimentos e programas de apoio. Diante das informações, solicito, em nome da Associação das Mulheres de Peito, de Piuí, o apoio da administração para a doação de um terreno que possibilite a realização dessa importante obra da nossa comunidade. Atenciosamente, Shirley Elaine Gonçalves. Senhores, também com o assessor, ele é de 2 deputados, né? Da Amanda, do Marcelo Álvaro Antônio, o Frank Almada. Através dele também ficamos sabendo da carreta da mamografia. E ela está indo nas cidades vizinhas, mas não está vindo aqui. Então, vamos engajar aí e cobrar isso. O Frank até falou que vai acelerar o máximo possível para vir para Piuí. Essa carreta, senhores, além dos exames da mamografia, junto a ela vem também a parte oftalmológica. Então, é um trabalho maravilhoso e a gente não pode perder. Fazer de tudo para que venha para a nossa cidade o quanto antes. E a luta contra o câncer de mama é tão séria que muitas mulheres em Piuí, já detectadas, já com 6 meses, não conseguiram iniciar o seu tratamento. O restante eu deixo para o grande expediente. Obrigada. Vereador José Segundo Faria. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Shirley, servidores da casa, público aqui presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Gostaria de iniciar minhas palavras, senhor presidente, agradecendo ao Departamento de Obras, na pessoa do Fernando, né, e toda a sua equipe, por me atender, atender a um pedido dos moradores e próximo à oficina do Alessandro, ali próximo à Escola Cássio, no bairro Bela Vista. Uma água que empoçava lá quando chovia, ou lavava as calçadas. O Fernando prontamente foi lá e atendeu um pedido para tentar solucionar, o problema que ele existia. E também, senhor presidente, gostaria de agradecer o prefeito Dr. Paulo, por ter atendido imediatamente o nosso pedido, da redução da taxa de iluminação pública, em 15%. Foi protocolizado aqui o projeto na sexta-feira passada, no qual, em conjunto, senhor presidente, eu, Gilvan, o senhor, Zé Wellington, São Roque, Fabinho e Fernando, tivemos a oportunidade de estar levando essa demanda para eles e prontamente nos atendeu. Gostaria muito de agradecer mais uma vez a parceria do prefeito Dr. Paulo com a Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, aos servidores da casa, ao público que nos assiste pelas redes sociais e ao público presente. Senhor presidente, na última sexta-feira, eu estive em Belo Horizonte, fui resolver algumas coisas até particulares lá, resolvi passar
no gabinete do deputado Marcelo Álvaro Antônio, né, da Amanda, e trocando uma ideia com eles lá, lógico, né, a gente tem uma afinidade muito boa, e como o filho da Wanda trouxe aquele dia, né, aquela demanda sobre a questão dos fios, né, na cidade, aquela bagunça de fio, e não só das empresas que colocaram os fios e que não dão manutenção, que não tomam cuidado, que deixam os fios bambos, né, e os caminhões acabam agarrando e derrubando. Como teve aquele incidente ali perto do Beriquim, logicamente caminhões, às vezes transportando com máquinas, um caminhão que não é apropriado acaba, né, arrancando os fios ou até quebrando o poste, como foi o caso lá perto do poste do Beriquim. E trocando uma ideia com o Marcelo, até solicitei, liguei para o jurídico para poder fazer um ofício, né? E assinei lá e solicitei a ele a possibilidade, né, de estar fornecendo para nós aqui uma emenda para colocar portais na entrada da cidade, para ver se controla, né, esses caminhões de carga alta, para evitar esses transtornos, essa questão de arrebentar os fios, deixar a população sem energia, né? E é uma emenda, logicamente, que ele agora está com a comissão, né, do turismo, então a gente espera aí que ele atenda mais essa demanda nossa lá, né? Agradecer ao Marcelo, à Amanda, né, ao Frank, que sempre nos recebe muito bem em Belo Horizonte quando a gente vai lá. Também, senhor presidente, eu queria estar agradecendo aí ao pessoal das estradas. Você podia baixar o som aí, o Eduardo, porque ele está bem entusiasmado, sabe? A região ali, foi até o Gilvan, ainda comentou, né, Gilvan, ali no Poço Fundo, a Mata das Capoeiras ali, e quero agradecer lá o Zé Carlos, né, que está lá na Patrol, fazendo esse serviço lá na região. Então agradecer aí ao Zé Carlos, né, ao Andinho, ao Dr. Paulo, que está aí, como diz, botando a turma para trabalhar mesmo, e atender o mais rápido possível todas as estradas. A gente sabe que estão todas, né, bem deterioradas, porque choveu muito nesse final de ano, né, e os buracos estão aí. Então agradecer aí, né, o Zé Carlos que estava lá fazendo um reparo, agradecer aí o Andinho, ao Dr. Paulo. E também, senhor presidente, eu queria fazer uma indicação, solicitar ao jurídico nosso que fizesse essa indicação para mim, por favor. Ali na rua Aloysio Arantes, na esquina com a Nilza da Silva Coelho. Eu recebi o vídeo, não deu tempo de eu ir lá hoje, foi agora tardezinha. Solicitar ao departamento de obras que faça um estudo técnico ali da instalação de uma boca de lobo, ou que faça uma canaleta de condução de água, porque está estragando bem o asfalto ali. Nessa esquina, ao invés da água descer, né, para a rua de baixo, ela vira e empoça logo ali no outro passeio, na outra quadra, e já está um buraco lá, e essa água não tem para onde ela escorrer, né? Ela não segue o fluxo ali. Então que fizesse uma canaleta, ou se não, se possível, né, fazer aí uma boca de lobo, para evitar de ficar estragando, porque toda a água que desce ali acaba empoçando aí e entra nesse terreno. Senhor presidente, nós mandamos um ofício, né, um requerimento ao SAAI, solicitando umas informações sobre a questão da dureza da água, e quando foi segunda-feira, foi ontem, né, Zelito? Nós recebemos a resposta, né, e eu queria estar lendo essa resposta aqui, as ações do SAAI, porque eu recebi uma reclamação do Zé Wilson, foi passado para o SAAI, e aí eles responderam. Até 4/3/2025, o SAAI não havia recebido reclamações formais sobre a qualidade da água na comunidade de Lagoa dos Martins, o que indica efeitos positivos da aplicação do ortopolifosfato de sódio. No entanto, após a manifestação de um consumidor na data mencionada, foi iniciado um processo de visitas técnicas às residências em 6/3/2025, conduzida pela química responsável. Durante essas visitas, constatou-se que muitos moradores não estavam cientes da recente introdução do produto e, por isso, não realizaram a limpeza de suas caixas d'água. Essas, né, falta de higienização pode comprometer a avaliação da eficiência do tratamento, já que a água distribuída pelo SAAI
pode entrar em contato com as incrustações e resíduos acumulados nas caixas d'água, dificultando a percepção de melhorias, como no caso do entupimento de chuveiro. Diante desta constatação, o SAAI adotará as seguintes medidas: informações aos consumidores, será distribuído um informativo junto à conta de água, explicando a utilização do produto, e orientando os moradores a realizem a limpeza das caixas d'água para que os efeitos do tratamento possam ser corretamente avaliados. Monitoramento contínuo. A técnica química continuará acompanhando a situação por meio de novas visitas às residências, buscando coletar feedbacks dos consumidores para avaliar a eficiência do produto e, se necessário, ajustar a dosagem e a concentração aplicada. Esse informativo aqui, até ontem mesmo eles começaram a ser entregue lá. Ontem, hoje, já recebi um morador que mandou o informativo. A gente espera que o pessoal faça a manutenção, para que possa o produto ou fazer o efeito, ou se caso não tiver mesmo a eficácia total, que a gente possa estar sentando com o diretor, e ver com ele a possibilidade da implantação, daquele equipamento que é o abrandador, que até a química mesmo um dia falou que seria o que tinha que ser feito. Mas o produto parece que, acho que começou a fazer um efeito. Vamos aguardar, até o final dessa apuração. O que pode, a gente vai ficar de olho, logicamente, ouvindo a população, e espera que isso aí se resolva o mais rápido possível. No mais é só, senhor presidente. Obrigado. Vereador João Lúcio de Matos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao público aqui presente, aos que nos assistem pelas redes sociais, aos demais vereadores, colegas de bancada, aos funcionários aqui da Câmara de Vereadores, todos os funcionários. Senhor presidente, e agradecer ao senhor presidente também, Nós tivemos na semana passada também, em Belo Horizonte, com 4 agendas, Eu tive a oportunidade de estar visitando a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, onde pude conversar mais um pouco a respeito do meio ambiente, e nos recebeu lá o secretário adjunto, o subsecretário de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, toda a sua equipe, e também o nosso conterrâneo, o Arthur Delfim, ex-secretário de Meio Ambiente aqui do nosso município, o qual fez um trabalho brilhante, enquanto esteve na frente da pasta. Nos recebeu muito bem, nos atendeu muito bem, nos tiraram muitas dúvidas que a gente tinha a respeito aqui do nosso município, e deixou as portas abertas, lá da Secretaria de Meio Ambiente também, para estar colaborando com o meio ambiente no município de Pipa, com as nossas demandas. E foi muito produtivo, mais uma semente que foi plantada. A gente, nesse início de mandato, a gente tem plantado algumas sementes, e a gente, com certeza, a gente vai colher muito breve, se Deus quiser. Também tive a oportunidade também de estar ali no gabinete do vice-governador do estado de Minas Gerais, o Matheus Simões, junto com meu amigo o secretário André. A gente está tentando aí, uma agenda aqui no município, e a gente esteve conversando com ele, aonde vai estar presente o vice-governador do estado de Minas Gerais e também o secretário de estado, Marcelo Aro, para que nós possamos discutir e também trazer demandas referentes à saúde do nosso município. Levamos algumas propostas para o secretário através do seu assessor, e uma delas é a questão da implantação da hemodiálise em nosso município. Nós sabemos que o nosso município hoje se conta com um montante em dinheiro de 5 milhões de reais, mas sabemos também que não é possível construir uma hemodiálise no município somente com esse montante. Nós sabemos que precisa pelo menos de 10 a 12 milhões para que nós possamos começar este projeto no nosso município, onde vai amenizar muito o sofrimento das pessoas que fazem o tratamento até a cidade de Passos. Esse é o nosso compromisso, e nós vamos lutar para que isso aconteça até o fim do nosso mandato. Senhor presidente, gostaria também de pedir que fosse feito, uma indicação, um estudo técnico, senhor presidente, referente à rua Bueno Brandão, ali da Conselheiro Lafayette, até na loja da Bretão,
para que se possa colocar ali mão única. E também a rua Francisco Camilo, lá no bairro Pindaíbas também. A situação ali está muito difícil, muitas das vezes ali aquela rua muito estreita, e é onde passa os ônibus escolares do município, passa também a circular, e muitas vezes o ônibus tem que ficar parado ali por muito tempo, com o carro parado. Infelizmente a rua é muito estreita, eu tenho certeza que o nosso prefeito irá olhar com carinho, né, esse nosso pedido. E também, senhor presidente, como o senhor também é um homem da segurança, né, o Fernando também é Polícia Civil, recebi um pedido lá dos moradores do bairro Nova Esperança. Nós vimos aí nas redes sociais que o bairro Nova Esperança já superou o centro da cidade, né, com bastante moradores. E uma das reivindicações, né, que os moradores têm nos pedido é que se fosse feito um estudo técnico, senhor presidente, uma polícia militar, para que no futuro possa colocar uma base, né, móvel ali, uma base fixa, ao lado do PSF, ali para dar mais segurança para aquela população. Eu acho que é importante a gente conversar com o comando da polícia, né? A gente sabe que o efetivo é bem reduzido, mas eu tenho certeza que se conversar com eles, eu acho que ali uma base ali do lado, um escritório que seja, naquele PSF, já vai trazer mais um pouco de segurança para aquele local. E para encerrar, senhor presidente, gostaria também de agradecer, né, o Alas, né, o nosso diretor de trânsito, que nos acompanhou até a cidade de Belo Horizonte também com algumas demandas e alguns projetos. Agradecer pelo trabalho que tem feito em nossa cidade. E também agradecer ao Gaguinho, né, que é o secretário de Meio Ambiente, que está fazendo um trabalho ali bacana no Parque da Mina, né? A gente cobramos semana passada, todos os vereadores cobramos, né? E está de parabéns a equipe, toda a equipe de trabalho ali, uniu-se as duas equipes, né, a terceirizada, né, e também a equipe da prefeitura, está ficando muito bacana mesmo. E está de parabéns a equipe aí do meio ambiente. E também solicitar também para o nosso secretário de meio ambiente, que dê uma olhada também naquela área verde aqui próximo à rodoviária, né, próximo ao córrego ali. Alguns moradores também têm reclamado muito de muito lixo, às vezes jogado ali no meio daquele mato. É uma área verde também muito bonita. Nós temos que preservar, né, as nossas áreas verdes, que para o futuro vai fazer muita diferença. Então nós temos que preservar as áreas verdes também, as nossas minas aqui no nosso município. Senhor presidente, por hoje é só. Quero agradecer ao senhor e aos demais vereadores e que Deus abençoe a todos. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Gostaria só de complementar aqui uma questão levantada pelo vereador Lúcio. Aquela rua Francisco Camilo, ela já foi objeto de pedidos e solicitações aqui nessa casa. O que acontece é que o setor de trânsito estava fazendo um estudo porque ali dificultaria muito ser mão única. Inclusive até os próprios que por ali trafegam alegam que se ali for mão única, a pessoa vai ter que fazer um retorno grande pela parte de baixo. Então, a primeiro momento ali, uma coisa que poderia fazer, de repente, seria a questão do estacionamento. Ali tem estacionamento dos dois lados, seria uma maneira, de repente, mais efetiva. Inclusive, ali quando o veículo desce, já aconteceu várias vezes dele descendo sentido avenida para a João Pereira de Barros, ele bater naquele poste que fica de frente ali da casa de um senhor e danificar não só o poste, mas o portão e, de repente, expor até a estrutura do senhor que ali reside. Então, eles trouxeram uma abaixo-assinado para essa casa, com várias assinaturas, pedindo providências relacionadas à rua Francisco Camilo. Gostaria de agradecer também, né, o presidente, ele esteve em Passos e ele encaminhou, né, entregou em mãos ali do comando, né, o tenente-coronel Ladeira, um ofício solicitando um trabalho integrado entre Polícia Militar, SAMU, Corpo de Bombeiro. É fundamental, senhor presidente. A gente sabe hoje que boas partes das ocorrências que os nossos veículos de resgate e salvamento têm são dificultados justamente por causa da localização, né? Muitas vezes a pessoa, no ímpeto de gerar a ocorrência, não consegue transmitir as informações de maneira adequada e acaba muitas vezes que o meio rural é um pouco mais complicado da gente dar uma localização mais precisa. Foi por isso que o senhor esteve ali deixando esse ofício, para que a polícia possa trabalhar integrado num sistema que hoje eles têm de cadastramento de propriedades rurais, fornecendo essa localização tanto para a SAMU quanto para Corpo de Bombeiro.
Eu também gostaria de agradecer, o Fabinho falou que inclusive tem um vídeo aqui, né, para poder ser transmitido, do Parque da Mina. Eu estive ali, cumprimentei os que por ali estavam trabalhando, tinha ali profissionais do setor de meio ambiente e também da terceirizada do nosso município, estavam fazendo um trabalho de retirada dos galhos, retirada de todas as folhas, né? A gente sabe que há muito trabalho ainda relacionado ao Parque da Mina para ser feito, mas já deu assim uma cara nova, né? Um início, um pontapé inicial de melhorias relacionadas ao local ali do Parque da Mina, né? E a gente pôde ver o empenho deles, porque realmente os caminhos estavam obstruídos, os galhos estavam tampando os caminhos, e a gente tinha inclusive, quando eles estavam ali mexendo, conseguiram encontrar escorpião, né? Conseguiram localizar animais peçonhentos ali no interno do Parque da Mina. Então, parabenizar aí a equipe, foi uma mobilização popular e desta casa. Houve um vídeo, né, de uma cidadã Fadinha, eu conheço ela por esse nome, e a mobilização também, Jennifer, né, também desta casa, trouxe junto com o setor de meio ambiente as melhorias que estão sendo feitas aí, relacionadas ao Parque da Mina. Né, e a gente espera que com o recurso, eu vi a postagem também que o Lúcio esteve em Belo Horizonte, justamente para falar com a gestão ambiental sobre essa situação. Quem sabe a gente tem chegada de recurso aí para melhorar a questão que hoje se encontra esse parque ecológico aí no bairro Novo Tempo. No mais é só, senhor presidente. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamar os vereadores inscritos no grande expediente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Senhores, continuando. Mas antes eu quero pegar um gancho na sua fala, João Marcos. Eu apresentei uma indicação no dia 24 de fevereiro, solicitando a limpeza urgente da área, remoção do lixo e entulho e a instalação de placas indicativas. Mas ainda faltou algo, o gradil. Vocês viram como que aquela cerca está terrível? A cerca ali já está totalmente abandonada. Então, é necessário, além da limpeza, retirada dos entulhos, ainda colocar grades mesmo, de uma forma que coíbe a entrada dos vândalos. Senhores, gostaria de falar da minha indicação de número 262, onde eu estou solicitando serviços de limpeza na rua Luiz Badignani, localizado no bairro São Francisco. Aliás, os moradores já me falaram que lá praticamente estão todas as ruas desse jeito. Os passeios tomados pelo mato. Olha ali, como que alguém pode andar naquele passeio? Impossível, senhores. Não tem, é impossível. Imagina um cadeirante, então. Ali é só mato, observem para vocês verem. As pessoas têm que andar no meio da rua, sujeita a acidentes e tudo mais. Portanto, eu estou solicitando. A referida via, conforme vocês estão vendo, está num verdadeiro estado de abandono, com acúmulo de lixo, entulho, mato e, obviamente, a proliferação de animais peçonhentos. E ali já tem um foco grande de dengue. Muitas pessoas estão falando que cuida de um, de repente é o outro, e o lixo está ali, precisa ser retirado. Na indicação de número 253, eu estou solicitando a revitalização ou substituição do bebedouro do PSF ou UBS Sara Vitória, localizado no bairro Nova Piuí. Hoje eu até conversei com o prefeito sobre, ele falou que ia olhar. Boa tarde, tá? Tira o som. Obrigada, porque, né, não vamos... A pessoa está me falando que ela faz um tratamento, que ela vai dia sim, dia não, e sempre... é a situação, os bebedouros não estão funcionando. Os ventiladores não funcionam. Ela mostra ainda o ventilador de lado que não está funcionando e nesse calor. Então, tem pacientes ali que ficam horas e horas e nessa situação. O ventilador, ela chega a mostrar todos sem funcionar.
Bom, estou solicitando então a substituição do bebedouro e, em resposta à solicitação dos moradores e usuários que frequentam o posto. A medida visa proporcionar mais conforto, higiene e qualidade para os atendimentos. Esta é outra, e através da indicação 252, eu estou solicitando que seja feita a limpeza e retirada de entulhos da rua Pedro Marques Terra, no bairro América Arantes. Vários moradores me procuraram, mostraram, olha gente, isso é uma rua, tá? E está literalmente tomada pelo mato. Entulhos, sujeira, a rua simplesmente num estado de abandono. Olha que horror. Precisa sim ser feito um trabalho mais pontual e eficaz. Eu acho que só a poda dos matos, conforme é feito, não adianta nada. Tinha que ser retirada. Era preferível levar uma turma e retirar o mato, já que não pode jogar hand-up mais, mas retirar, porque se só podar, cortar ali, dá mais força, ele vem mais forte. Ali ele está mostrando, olha para vocês verem, gente, a Luiz Farinelli com a Elida Maria Santos. Está mostrando várias ruas. Olha a situação dessas ruas, gente. Não tem gari. É lógico que os bueiros vão entupir. Olha ali os passeios. Isso aí é passeio, viu, senhores? Tá? E isso é passeio. Nós temos garis no centro da cidade, Santo Antônio, Getúlio Vargas, no centro, Padre Abel, mas os bairros não. Esta é a situação da Luiz Farinelli com a Elida Maria Santos. Passa o outro vídeo? Acho que tem foi seguido. Olha, gente. Olha o passeio. Me fala como que uma pessoa pode andar. Não tem. Então, não é somente no bairro América Arantes, a rua Pedro Marques Terra. Vocês estão vendo a situação que está nossas ruas. Através da indicação número 250, eu estou solicitando a instalação de ondulações transversais de trânsito, ou seja, os famosos quebra-mola, na rua Severo Veloso, nas proximidades do supermercado BH. Senhores, nas férias, eu estive lá e filmei ainda o trânsito. Ali próximo é o ponto de ônibus de alunos. Ali próximo àquela pastelaria, onde tem a seta. Tá vendo? Tem uma plaquinha de redutor de velocidade. Ali antigamente tinha um redutor de velocidade. Eu não sei qual foi a cabeça de prego que tirou. Porque pouco para frente, na esquina, é o ponto de ônibus. Agora imaginem, as crianças passam ali para adentrar o ônibus. Eu fiz uma filmagem, enviei, mas infelizmente o diretor de trânsito achou que não é importante. A hora que acontecer um acidente, ele vai descobrir que é. Precisa sim. E detalhe, já tem abaixo-assinado de todos os moradores. Só não tem o redutor de velocidade, só uma placa. Eficiência, né, gente? Portanto, solicito isso aí com máxima urgência, tendo em vista o grande fluxo de veículos, o que intensifica ainda mais as medidas de controle de velocidade, garantindo mais segurança para quem utiliza a rua. E ainda destaco, as crianças que utilizam o transporte escolar passam por ali. Através da indicação 264, eu estou solicitando serviços de limpeza na rua Simeão Goulart, no bairro Olinda. Mas, dando uma volta no bairro, está tudo igual. Tudo igual. Clóvis Couto, tudo igual. Francisca Marano, está tudo na mesma situação. O mato indo para as calçadas. É bairro, mas precisa sim ser arrumado. Não adianta só
cortar em cima, tem que arrancar. Aí sim, dura um tempo. Agora, através da indicação de 265, eu estou solicitando a instalação de redutores de velocidade ou ondulações na rua Arthur Rodrigues da Costa. Considerando que o local é uma via com grande fluxo de veículos, principalmente em horário de pico, e que os moradores têm se queixado constantemente do excesso de velocidade praticado por alguns motoristas. Tem algum vídeo aí? Não? Tá bom. Eles trouxeram o abaixo-assinado, que está com 23 assinaturas, solicitando que seja colocado o mais rápido possível, ou lombadas, ou faixas elevadas, algo que coíbe a velocidade do trânsito e garanta maior segurança viária para quem utiliza aquela via. Através da indicação 263, eu estou solicitando a substituição do ar-condicionado localizado na sala dos dentistas dos PSFs, Totonha, Tomé e Dona Tina. Ali o que acontece é que os dois ar-condicionados não funcionam. Com esses calores, os dentistas estão ali trabalhando em cima dos pacientes, pingando suor. Então, a substituição dos aparelhos de ar-condicionado nas salas dos PSFs, ou UBS, Totonha, Tomé e Dona Tina, é necessário, devido ao funcionamento deficiente dos equipamentos atuais, que frequentemente apresentam falhas e não conseguem manter a temperatura adequada. Isso resulta em um ambiente desconfortável, tanto para os profissionais quanto para os pacientes, comprometendo ainda a qualidade do atendimento e a eficiência dos procedimentos odontológicos, que exige, por lei, um ambiente controlado, climatizado. Através da indicação 254, eu estou solicitando a alteração do perímetro de ponto de partida do ônibus escolar número 392 para o hangar da Prefeitura. Várias mães me procuraram e ali ao entorno moram diversas crianças. Então, o que acontece? Elas moram ali, o ônibus está saindo, elas estão vendo o ônibus sair, mas elas não podem pegar o ônibus ali, elas têm que andar até lá na frente para pegar o ônibus. E o local nem tem placa, não tem nada, simplesmente na esquina, mas bem longe, e elas moram do lado. Então, eu estou pedindo que seja feito um estudo melhor para que essas crianças possam utilizar o transporte, já que está próximo à sua residência. Não justifica elas terem que andar diversas ruas, simplesmente para pegar o ônibus 3, 4 quadras à sua casa. Senhores, é só isso por hoje e eu agradeço. Vereador Antônio Fernando Gomes. Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, eu quero chamar a atenção aqui da nova vereadora e dos vereadores para a resolução número 6, de 26 de dezembro de 2026, que é o Código de Ética desta Casa. No seu artigo 1º ficou instituído que o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ipuí, ficando todos os vereadores comprometidos a atender às prescrições constitucionais, regimentais e as contidas neste Código, sujeitando seus procedimentos e medidas disciplinares neles previstos. Quero chamar a atenção aqui, senhor presidente, nobres colegas, do capítulo 4º dos atos atentatórios ao decoro parlamentar. Artigo 7º, atentam ainda contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, puníveis na forma deste Código. Vou direto ao artigo, o inciso 3º, diz: praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara ou desacatar, através de atos ou palavras, outro parlamentar à mesa, à comissão ou os respectivos presidentes. Então, só para lembrar os senhores da liberdade que nós temos com relação ao voto, nós temos que tomar cuidado com relação quando nós dirigimos a outro colega. Isso é você, vereadora Shirley, e estão previstas penalidades no processo disciplinar. Mas, por outro lado, eu também tenho uma boa notícia aqui com relação à fala da vereadora, quando ela pede um terreno para o município.
Eu e o vereador José Segundo Faria já conversamos com o prefeito já disponibilizou. Até então, não chegou o projeto de lei nesta casa, porque está faltando a documentação da Associação de Mulheres de Peito. Logo que chegar, ele já vai encaminhar essa casa, o projeto de lei, destinando o lote à associação. Pela ordem, elas já estão providenciando, vão trazer, e já estou acompanhando e vai dar tudo certo. Há um outro assunto que tem me atormentado, e não só a minha, pelo visto. Eu gostaria de uma nota de repúdio e indignação dirigida ao Supremo Tribunal Federal com a conduta que eles estão tendo de mandar prender, mandar soltar sem o devido processo legal. Nós vimos aí recentemente a questão daquela cabeleireira e de outros tantos que estavam naquele 8 de janeiro sendo condenados, privados de estar com sua família. O próprio Supremo Tribunal, já em uma das suas súmulas, já determinou que as mulheres poderiam, aquelas que têm filhos, acompanhar seus filhos ou terem a sua prisão revertida para a prisão domiciliar, justamente para acompanhar seus filhos. Até o doutor aqui pode até me auxiliar se eu estiver errado, mas a gente vê uma arbitrariedade muito grande com relação à cabeleireira que utilizou de um batom para praticar um golpe a nível federal. Então é um absurdo. Eu gostaria de hipotecar aqui e convidar os colegas que assim quiserem também assinarem uma nota de repúdio e indignação com relação à postura do Supremo Tribunal, cesseando o direito não só dessa cidadã, mas de outros. Lembrando que recentemente nós tivemos nesta cidade uma prova do descaso com um cidadão piuense, que é o caso do Guerrinha, que depois de meses preso, a própria justiça reconheceu que ele era inimputável. Então, a mesma situação nós estamos vendo aí com centenas de pessoas que ainda se encontram sendo julgadas. O ministro Luiz Fux pediu vista justamente para ver se abranda, mas é o cúmulo, e nós estamos vendo aí realmente que estão rasgando a Constituição. E nesse mesmo diapasão, nessa mesma linha de raciocínio, eu acredito que essa casa também tem que encaminhar um ofício solicitando uma reforma administrativa e política urgente. O nosso país está precisando de uma reforma urgente. E como todos nós temos uma base a nível federal e estadual, eu acho que nós temos que cobrar isso dos nossos deputados e dos nossos senadores. É só, senhor presidente. Passaremos à ordem do dia. Solicita a assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do requerimento número 42/2025 e do projeto de lei complementar número 007/2004, antes de suas deliberações. O requerimento de autoria dos vereadores solicita em única discussão e votação o projeto de lei complementar número 07/2024. Em relação ao projeto de lei 007/2024, este tem por finalidade definir a cobrança de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos no município de Piuí por meio da tarifa. Única discussão e votação do requerimento número 42/2025, de autoria dos vereadores Antônio Fernando Gomes, Gilvan Antônio da Silva, José Segundo Faria e Wender José de Oliveira, os quais requerem a inclusão em única discussão e votação do projeto de lei complementar número 007/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe a cobrança do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos no município de Piuí e da outras providências. Coloque em única discussão o requerimento número 42/2025.
Coloco em única votação o requerimento 42/2025. Não, requerimento não. Foram 7 votos e 1 abstenção. Aprovado, né? 7 votos e 1 abstenção. Única discussão e votação do projeto de lei complementar número 007/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe a cobrança de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos do município de Piuí e da outras providências. Coloco em única discussão o projeto de lei complementar número 007/2024. Senhor presidente, eu gostaria de discutir. E já avisar os senhores, eu não consigo votar nesse projeto, uma vez que eu vejo que ele não vem ao encontro da população de Piuí. O projeto de lei 007/2024, que dispõe sobre a cobrança dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, coleta, transbordo e tudo mais. Vocês observaram que no artigo 4º, as tarifas serão reguladas pela entidade reguladora, ou seja, eles vão decidir. A Aresmig, que é a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais. No artigo do próprio projeto deles, o 3.3, no ponto 3.3, não fala das ruas, ou seja, todo esse trabalho não contempla as ruas, somente o lixo residencial, ou seja, das nossas casas, de entidades, enfim, industriais, comerciais, mas não fala das ruas. E o detalhe, na página 39, onde tem uma simulação, hein? Pode sair mais. Se a pessoa consome até 10 metros cúbicos de água, ou seja, o mínimo, ela vai pagar por mês R$ 10,12. Ao ano dá R$ 121,20. Se a pessoa consome de 11 a 20 metros cúbicos, ela vai pagar R$ 15,19. Ao ano dá R$ 182,28. E isso, senhores, uma casa que tem 5 crianças, como por exemplo é da cidadã a Júlia, são 5 crianças para tomar banho, já vive numa situação precária. Bom, quem gasta de 21 a 30 metros cúbicos, ela vai pagar R$ 25,92 nas águas, na taxa de água, a mais. Total, ao ano, R$ 311,04. Agora, quem gasta de 31 a 40 metros cúbicos, é a mais, R$ 37,56. Ao ano, dá R$ 450,72. E acima de 40 metros, ou seja, 41 até 100 metros, por mês ela vai pagar R$ 81,64. Por ano, R$ 979,68. Senhores, nós estamos falando só do residencial. O projeto é bom, realmente isso aí é um crime ambiental, Piuí não pode continuar assim, é lastimável, isso aí já tem mais de 15 anos que já tinha que ter sido resolvido, só que o valor está alto para a nossa população. Eu não concordo com esses valores tinham que ser menores. Senhores, eu estou visitando muitas famílias que vivem com R$ 1.800 por mês. Paga aluguel, um barracãozinho. Agora eles vão pagar, eles consomem, então 5 crianças. Eles entram aqui de 21 a 30 metros cúbicos. Ao ano eles vão pagar R$ 311, eles moram no barracão.
Isso aqui é injusto para com a nossa população. Pensem, senhores, antes de votar. Eu vou votar em cima dos interesses da população. Não consigo votar nesse projeto, vocês me desculpem. Todos os outros projetos que forem bons para a população, eu estou dentro. Mas esse, infelizmente, eu não consigo. Isso é um crime ambiental, mas tem que ter outras estratégias. Nós tivemos em BH, na Gasmig, eles ainda não enviaram o projeto deles, onde iria absorver tudo isso aí, numa célula, todos esses lixos, para a produção de gás. Parte do gás ficaria para o município. Senhores, é lastimável ver essa situação. Está lindo os senhores lá no lixão lá. Só que jogar o preço para os moradores, não acho justo. Ah, e mais um detalhe. No IPTU, tá lá o valor, cada um. Mas eu peguei vários IPTUs que está 60, 62 a conta deles. Agora eles vão pagar, pela quantidade de água, R$311. A diferença é exorbitante. Me desculpem, mas a nossa população de Piuí, há uma enorme parcela que está passando dificuldades. Cidadão Fábio, discussão do projeto de lei complementar 7. Opa, desculpa, viu, Fernando? É o cidadão que estava inscrito, cidadão Fábio, para discussão do projeto de lei complementar 7. Boa noite a todos os vereadores, boa noite, né, a todos os presentes aqui. Eu acho que teria que ter muito mais gente aqui, né, porque muitos falam, mas na hora de aparecer a cara, para pôr a cara para frente, ninguém põe, né? Então eu estou aqui porque eu estou sendo muito, como se diz, indignado pelo que eu passo pelo meu bairro. Já moro ali na Nova Piuí, já tem mais de 8 anos. A gente não tem uma praça, né? Mas eu acho que eu posso falar isso e tudo, né? Limpeza a gente não tem. Todos os lotes que tem ali ao redor da minha casa, eu tenho lote atrás de mim, na minha lateral do meu lado direito, 2 do meu lado esquerdo e da minha frente também. A vereadora Shirley aqui, eu fiz a comunicação com ela, mandei vídeo, mandei foto para ela, ela fez uma requisição com vocês aqui, fizeram a limpeza dos lotes e tudo. Alguns lotes ainda estão, assim, precisando ter mais uma precaução nisso aí, precisar de muito mais coisa. Eu tenho 2 cachorras, as minhas cachorras já mataram rato, mataram cobras. Minha esposa está ali, ela não me deixa mentir, já mandei para a senhora Shirley também, certo? Então, assim, eu estou vindo aqui indignado por isso. E o lixo, do mesmo jeito. Na minha rua não passa ninguém para estar limpando, para fazer. A gente que mesmo faz a limpeza da nossa calçada. O lote de baixo a gente ajuda o dono lá também, que sempre está ali, a gente ajuda ali, mas tem os nossos outros vizinhos também, como se diz, não colaboram com a situação, né? Outra coisa, a calçada, eu acho que teria que ter as calçadas. Não, tudo lá, tudo mato. Então, a maioria das pessoas que passam, joga o lixo, deixa tudo ali. Então, acho que isso aí é um desafio para a gente paga IPTU do mesmo jeito que eles pagam. Mas eu acho que em cima disso aí, eu acho que tinha que ter uma multa para quem não cuida do seu lote. Se eu tenho meu lote, eu acho que eu tenho que cuidar dele, certo? Murar ele, manter minha calçada ali, porque não é só eu de pedestre, tem outros pedestres também, tem crianças que andam no meio da rua ali, as ruas estão muito perigosas. Assim, esse é o meu apelo, certo? Eu acho que tem muito mais gente aqui, igual eu já falei, mas esse aí é meu apelo. Obrigado aí. Vereador Antônio Fernando Gomes.
concordo plenamente com o cidadão. Nós vimos ali há pouco flagrante no mato na calçada, mas lembrando que a calçada é obrigação do proprietário do imóvel, realmente, cada um fazer o seu compromisso, assumir a sua responsabilidade. O município já tem uma lei que pune as pessoas que não estão limpando os seus lotes. Então, primeiro vai uma notificação, depois ao ponto do município ter que fazer a limpeza e depois mandar essa multa para o proprietário. Agora, o que a gente tem que realmente analisar e verificar é se realmente estão aplicando isso. Então, é isso que nós temos que cobrar do município, a aplicação da lei. Ok, senhor presidente? Então, fica aí, já pode até fazer um ofício cobrando a aplicação da lei da limpeza e também de ver essa questão das calçadas também, para notificar os proprietários, igual foi colocado aí hoje. Bom, eu respeito o posicionamento da colega, mas eu quero dizer o seguinte: a Câmara é soberana, a agência reguladora, ela realmente tem que ter, como nós temos no SAAI, e é uma determinação da Agência Nacional de Saneamento de Água e Esgoto. E quando isso for feito, não é feito aleatoriamente, existe todo um estudo técnico e a Câmara, como eu disse, ela é soberana. Agora, eu gostaria de entender essa conta que a colega fez, porque quando eu pego aqui o valor destinado ao IPTU deste ano da limpeza de resíduos sólidos desse ano, ficou em R$ 132,72. Quando eu divido isso em 12 meses, vamos diluir em 12 meses, ela cai para R$ 11,06. Então, seria a taxa que o cidadão há de pagar. Lembrando que nós temos 17.059, 17 mil e pouquinhos residências com hidrômetro, e é onde serão cobradas essas tarifas. E desses 17 mil e poucos, nós temos em torno de 6.600 ou 5.600, 5.900 no CAD único. E essas pessoas que estão cadastradas no CAD único, elas têm que fazer suas inscrições e para poderem usufruir da tarifa social que hoje já é aplicada hoje já é aplicada através de conta de água. 172,72. Fernando, Só um minutinho, pode falar. na página 39 é onde eu tirei essas contas, é só você olhar lá do projeto, página 39. Tem os metros cúbicos, gastos e o valor, e é só você multiplicar por 12 meses, você chega nos cálculos que eu cheguei. Conta fácil. Vou chegar lá. Na sua calculadora aí você faz. Vou chegar então. A tarifa para as pessoas a tarifa social, durante o ano, R$ 66,36, dividido por 12, eles vão pagar R$ 5,53. É muito, pode ser porque realmente, como diz a colega, qualquer coisa faz a diferença para quem ganha um salário, e nós sabemos que a maioria das pessoas realmente tira o seu sustento dos braços. Mas a cobrança de tarifa, como a colega ali acabou de falar, ela vai ser gradativa. Para quem consome 10 metros cúbicos de água, vai pagar a taxa mínima, que se fosse hoje, seria R$ 132,72, diluído por 12, R$ 11,66. Aquele que consome mais, ele vai pagar mais, aquele que superar os 10 metros cúbicos. Em contrapartida, todos nós pagávamos o que os empreendedores pagavam. Então, uma empresa, ela paga o mesmo tanto que o cidadão comum paga. E com a tarifa agora, com essa mudança
principalmente de volume de água, essas empresas irão pagar mais. Ou seja, então o que está buscando nessa lei também é a questão da justiça social também, se seja justo os pagamentos. Eu disse, volto a repetir, respeito o posicionamento da colega, mas eu defendo essa ideia e é muito complicado. Nós estivemos em Bambuí, para ter hoje lá um volume de 350 toneladas dia, eles atendem 33 cidades. Para nós chegarmos num projeto de uma empresa, de uma usina de gás, transformar em gás, nós precisaríamos de ter um volume de resíduos de 350 toneladas, e ela só vai gerar um gás depois de alguns anos. Então, assim, é uma coisa que o município tem que se preocupar? Tem. Nós temos que preocupar, nós temos que trabalhar no plano municipal de coletas de resíduos. Nós precisamos evoluir muito. Nós precisamos evoluir principalmente na questão do meio ambiente. Eu chamo a atenção aqui que não basta só nós votarmos a lei. Nós temos que fazer um trabalho de conscientização e de mudança de comportamento, mudança de condutas, de cultura. Nós precisamos realmente ter um exercício diferenciado. Uma crítica que eu trago é a seguinte: nós já passamos por 3, 4 ou 5 projetos de coleta de resíduos, ou melhor, na reciclagem, e até hoje não chegamos aonde nós queremos. Então, da agora para frente, nós temos que fazer um exercício diferenciado, um trabalho diferenciado. É responsabilidade dessa casa, é responsabilidade do poder público e também da sociedade civil organizada também, de estarmos trabalhando junto para que isso venha acontecer. Coloco em única votação o projeto de lei complementar número 007/2024. Aprovado por 7 votos, 1 contrário e 1 abstenção. Solicita a assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do requerimento 44/2025 e do projeto de lei número 14/2025, antes de suas deliberações. O requerimento de autoria dos vereadores solicita única discussão e votação do projeto de lei número 14/2025. Em relação ao projeto de lei, este tem por finalidade conceder um dia de folga ao servidor público no dia do seu aniversário, desde que atenda os requisitos apresentados no artigo 2º do referido projeto. Única discussão e votação do requerimento número 44/2025, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes Ferreira, João Lúcio de Matos, José Segundo Faria e Shirley Lane Gonçalves, os quais requerem a inclusão em única discussão e votação do projeto de lei número 14/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que concede um dia de folga ao servidor público no dia do seu aniversário, sem prejuízo dos seus vencimentos e da outras providências. Coloco em única discussão o requerimento número 44/2025. Coloco em única votação o requerimento número 44/2025. Aprovado por 8 votos. O vereador José Segundo de Faria apresenta a emenda geral de forma verbal. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de estar apresentando aqui uma emenda verbal ao projeto 014, 2025, nos termos do artigo 133, inciso
segundo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piauí, apresenta a seguinte emenda. Artigo 1º, altera a redação do artigo 3º do projeto de lei número 14/2025 com a seguinte redação. Artigo 3º. Se o dia comemorativo do aniversário do servidor cair em feriado, o benefício dessa lei será usufruído no primeiro dia útil subsequente. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais termos constantes no projeto. Justificativa. A presente emenda tem como objetivo aplicar os termos apresentados no projeto de lei a todos os servidores de forma isonômica. O regimento interno, em seu artigo 53, parágrafo 2º, parte A, determinada que nenhuma proposição será submetida à consideração plenária sem parecer escrito da comissão ou comissões competentes. Combinado com o artigo 118, parágrafo 2º, parte final, ou verbalmente, em caráter obrigatório, quando incluída em ordem do dia, na primeira discussão. Artigo 135. As emendas e subemendas serão discutidas em conjunto com as proposições principais e votadas antecipadamente. Assim, primeiro solicito o parecer jurídico da assessoria jurídica sobre a emenda verbal apresentada. Em análise ao conteúdo apresentado na emenda verbal, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica, essa assessoria opina pela viabilidade técnica da referida emenda. Peço ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o vereador Antônio Fernando Gomes, que se manifeste sobre a emenda verbal apresentada ao projeto de lei número 14/2025. O vereador José Segundo de Faria apresentou a emenda verbal ao projeto de lei número 14/2025 com a finalidade de alterar a redação do artigo 3º com a seguinte redação. Artigo 3º. Se o dia comemorativo do aniversário do servidor cair em feriado, o benefício desta lei será usufruído no primeiro dia útil subsequente. Justifica o autor que a emenda tem como objetivo aplicar os termos apresentados no projeto de lei a todos os servidores de forma isonômica. Em análise à proposição apresentada, manifesto favoravelmente a tramitação da referida emenda, em razão de sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e forma regimental e técnica legislativa. Solicito os votos dos demais membros da comissão. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não forem, digam contrário às conclusões. Senhor presidente, pelas conclusões do relator. Senhor presidente, pelas conclusões. Decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação por 3 votos favoráveis. A comissão concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, forma regimental e técnica legislativa da emenda verbal apresentada ao projeto de lei número 14/2025. Peço ao relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Antônio Fernando Gomes, que se manifeste sobre a emenda verbal apresentada ao projeto de lei número 14/2025. Quanto aos elementos financeiro e orçamentário, a referida emenda verbal encontra-se amparada contabilmente dentro das normativas legais, indicando sua compatibilidade com o orçamento vigente. Solicito os votos dos demais membros da comissão. Os que forem favoráveis ao parecer do relator, digam pelas conclusões. Os que não foram, digam contrário às conclusões. Presidente Gilvan Antônio da Silva. Pelas conclusões. Vice-presidente João Lúcio Matos. Pelas conclusões, senhor presidente. Decisão da Comissão de Finanças e Orçamento.
Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu que, pela tramitação da emenda verbal apresentada ao projeto de lei número 14/2025, no seu aspecto orçamentário. Única discussão e votação da emenda geral verbal apresentado ao projeto de lei número 14/2025, de autoria do vereador José Segundo Faria. Coloco em única discussão a emenda apresentada ao projeto de lei 14/25. Coloco em única votação a emenda geral apresentada. Coloque em votação a emenda verbal apresentada ao projeto de lei número 14/2025. Quem for contrário a emenda, que se manifeste. Aprovado por 8 votos. Primeira discussão e votação do projeto de lei 14/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo. Única discussão e votação do projeto de lei número 14/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que concede um dia de folga ao servidor público no dia de seu aniversário, sem prejuízo dos seus vencimentos e da outras providências. Coloco em única discussão o projeto de lei número 14/2025. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de estar agradecendo aqui ao Dr. Paulo, ao prefeito Dr. Paulo e seu jurídico, né, por acatar essa proposta minha enviada a essa casa, e dizer que fico muito feliz, né, de estar votando aqui hoje esse projeto, no qual refere a folga no dia do aniversário do funcionário público, né, mais do que merecido. Acho que é um incentivo para os funcionários municipais aqui da nossa cidade de Piuí. E agradecer também o apoio de todos vocês, né, desde quando eu apresentei esse projeto aqui. Como se diz, vocês estão total apoio à minha proposta. Obrigado por vocês aí estarem desempenhando essa parceria comigo aí mais uma vez. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Quero dar os parabéns para o Segundinho pela iniciativa desse projeto, e que nós devemos sim votar mais projetos voltados para o funcionário público. Eu creio que isso é só o começo, né? E vamos desenvolver projetos voltados, né, para o funcionário, pensar bem no funcionário, que é o que faz a máquina pública funcionar hoje no nosso município, aos funcionários. Então, parabéns a todos os vereadores aí que votaram a favor, e parabéns também ao Segundinho, ao presidente, ao nosso prefeito, Dr. Paulo, e também a todo funcionário público. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu também quero me manifestar. Esse projeto foi excelente, parabéns. Excelente. Eu fiquei com a dúvida, mas ele me explicou aqui a respeito. Se o servidor, por exemplo, no caso da educação, em janeiro é férias, o servidor fez aniversário nas férias, então ele pode gozar esse dia no primeiro dia útil. É isso, né? Zelito, é o seguinte, eu até conversei com o segundo mais cedo, Shirley, a respeito do, por exemplo, eles fazem aniversário no Natal, Ano Novo, que já é feriado, né? Aí seria, sim, um dia para o subsequente. E as férias? Né? Das férias, aí, eu acho que... Mas podemos ver isso aí, depois colocar uma emenda disso. Isso. Viu? É porque senão se torna injusto, né? Ficou... 2 pesos, 2 medidas. Sim. É a segunda. Pela ordem, senhor presidente. Também gostaria de agradecer como funcionário público, o Lúcio está aqui, a Chile, o Segundinho também, né? Matérias como essa que incentivam o funcionário público é muito importante, Segundinho. Então, parabéns para você aí, e o que precisar da gente nessa casa para estar apoiando o servidor, pode contar com a gente. Muito obrigado.
Coloco em primeira e única votação o projeto de lei no 14/2025. Aprovado por 8 votos. Solicito a assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do projeto de resolução número 202/2025 antes de sua deliberação. O projeto de resolução número 2 tem por finalidade a criação da Galeria das Ex-Vereadoras e reconhecer o pioneirismo de Nair Pereira Vieira de Souza, a primeira mulher a ser eleita vereadora, destacando sua contribuição histórica para a política piauiense e nomeando a ex-galeria com seu nome. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 02/2025, de autoria da mesa diretora que cria Galeria das Ex-Vereadoras, vereadora Nair Pereira Vieira de Souza e da outras providências. Coloco em primeira discussão o projeto de resolução número 02/2025. Senhor presidente, é de extrema importância esse projeto de resolução porque ele vem atualizar as nossas leis, as nossas normativas, o regimento interno e também está criando aí uma comissão que vem acrescentar nas nossas comissões, que é a Comissão de Saúde e... Da galeria. Mas é muito válido, sim, senhor presidente, porque nós temos que prestigiar as mulheres que passam por essa casa, hoje aqui representada pela vereadora. Nós tivemos aqui a vereadora Wanda, Marina, a dona Marlene, a dona Nair, que estará sendo dado o nome a ela. Então é uma justa homenagem às mulheres que fazem parte do Legislativo. Pela ordem, senhor presidente, muito feliz também, né, de estar votando esse projeto aqui hoje, né, visto que foi uma proposta minha, em qual enviei a sua pessoa e você como se diz, de pronto já acatou, né. Agradecer também ao Gilvan, ao João Marcos, né, pela mesa, como se diz, por ter acatado também na mesa diretora, e agradecer também o apoio e a parceria dos novos vereadores da Câmara Municipal de Piauí. Muito obrigado. Coloco em primeira votação o projeto de resolução número 02/2025. Aprovado por 8 votos. Solicito a assessoria jurídica que se manifeste sobre o conteúdo do projeto de resolução número 03/2025 antes de sua deliberação. O projeto de resolução em análise tem a finalidade de criar a Comissão Permanente de Saúde e Saneamento, realizar correções de erros materiais na resolução 01/2026 e realizar a inclusão da redação do precedente regimental número 02/2024. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 03/2025, de autoria da mesa diretora que altera dispositivo da resolução 01/2016, que dispõe sobre o regime interno da Câmara Municipal de Piauí e da outras providências. Coloco em primeira discussão o projeto de resolução número 03/2025. Agora, em tempo oportuno, né, foi intempestiva a minha fala, realmente dizer da importância desse projeto, dos precedentes regimentais. O que são os precedentes regimentais? É quando uma determinada letra da lei deixa dúvida com relação à atitude que a casa deve tomar. E hoje, graças à competência dos nossos assessores jurídicos, que anotaram durante o último mandato, né, nos 4 últimos anos, e então estão trazendo à baila hoje justamente para o quê? Para atualizar a nossa norma, o nosso regimento interno. E essa
criação também da Comissão de Saúde, que eu e o Segundinho estamos propondo, é de extrema importância, porque nós vamos poder, a casa vai poder acompanhar de perto todos os projetos que envolvem a questão do saneamento, que envolvem a questão da saúde. Na última audiência pública de prestação de contas da saúde, nós ainda pedimos à secretária Rosângela Guerra que também nos oriente, nos capacite, nos ensine realmente a fazer o dever de casa, trazendo para nós o conhecimento que eles têm na área de saúde. Então, reforçando, esse projeto é de extrema importância, porque nós estamos atualizando nossas leis. Coloco em primeira votação o projeto de resolução número 03/2025. Aprovado por 8 votos. Peço ao secretário João Márcio Macedo Silveira que faça chamado dos cidadãos inscritos para fazer o uso da palavra. Não há inscrito, senhor presidente. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamar os vereadores inscritos para explicação pessoal. Vereador Antônio Fernando Gomes. Senhor presidente, nós votamos hoje aqui nessa casa a mudança da cobrança da taxa para tarifa. E na semana passada, a professora Jane, Rosélia e o seminarista Pedro estiveram aqui nessa casa falando sobre o tema da campanha da fraternidade, meio ambiente integral. Então, quem cuida do meio ambiente, cuida da vida. E como eu disse, nós temos que fazer o nosso dever de casa. Então, para nós começarmos o dever de casa, eu trouxe um presente simbólico. Eu trouxe um presente simbólico para os colegas, para nós começarmos a mudança de atitude. E vamos começar por essa casa. Eu trouxe aqui, é um presente simbólico, para demonstrar que a mudança tem que começar por nós. Não podemos esperar só pela... Então, esse presente é um presente para nós termos aí uma mudança de atitude e dizer que eu, o Lúcio e outros vereadores já estivemos na Secretaria de Meio Ambiente convidando o pessoal para nós fazermos um trabalho diferenciado com toda a comunidade para mudarmos essa concepção. E se nós não tivermos uma mudança de conduta da agora até a implantação da coleta, do transbordo e da destinação final, que provavelmente será em Bambuí, conforme nós vimos aí e tal, nós vamos continuar aí sim, gastando todo o recurso que vai ser arrecadado. E a intenção, pelo que nós vimos na visita técnica que foi feita em Bambuí, que se for feito o dever de casa correto, o valor da taxa, ele pode vir, o valor da tarifa, ele vai vir com o passar do tempo, chegando a diminuir. E dinheiro é luxo, dinheiro é lixo. Lixo é luxo, lixo é dinheiro. E à medida que nós trabalharmos nesse sentido, nós temos aí um exemplo da cidade de Pimenta, que houve uma redução drástica com relação aos resíduos que eles mandam para fora, e as pessoas que trabalham na cooperativa ganham hoje em torno de 4 a 5 mil reais, ou seja, quase que um secretário da administração ganha. Então, esse presente é para que nós tenhamos realmente uma mudança de comportamento, uma mudança de conduta, e quero solicitar ao presidente também dessa casa
Eu acredito que o senhor deve ter lido. Eles apresentaram aqui 6 indicações de como que a gente pode fazer essa mudança. E a professora Jane nos chamou a atenção do uso das garrafas aqui. Então, fica aí a sugestão: redução do uso de descartáveis, incentivando o uso de copos e xícaras reutilizáveis em eventos públicos e estabelecimentos comerciais. Que cada cidadão possa levar sempre a sua garrafinha. Pequenas mudanças de hábito podem gerar um grande impacto ambiental. Então, eu acho que nós podemos começar por essa casa, e eu encerro aqui com a fala deles. Cada um de nós tem um papel fundamental nesse processo. Como representantes da população, devemos liderar pelo exemplo. Então, fica aí o convite, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, na fala do senhor Fernando. Senhor Fernando, obrigado pelo presente, né? Eu já estou usando um desses na minha garagem e bem você está lembrando isso aqui. Para você ver como é que é as coisas. Eu tenho um sobrinho, né? Acho que todos conhecem ele, é um menino especial, mas é um menino atento, né? E hoje eu chegando na minha casa para almoçar, né? E eu já estou fazendo a separação lá na garagem, eu já fazia. Só que desta vez eu resolvi colocar um saco plástico desse, separado, para poder pôr as garrafas plásticas, papelão, outras coisas que sejam recicláveis. E ele observou o que eu estou fazendo na garagem. Chegou lá em casa e eu não conversei com ninguém lá em casa, né? Ele já pediu a mãe dele para fazer, estava separadinho num canto. Como que vai coletar isso aqui? Realmente, a gente tem que saber como que vai conduzir e botar um gás nessa coleta, entendeu? Porque eu não sei lá no bairro de casa aonde que passa. A gente tem que dar uma informada no pessoal, né, e ver como vai conduzir isso aqui. Eu acho que nós temos que pegar e trabalhar mesmo. Está de parabéns. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite.